Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui podendo falar com vocês um pouquinho das minhas impressões em relação às mulheres da Bíblia, né? Não vou falar de todas não, vou falar só de algumas. São algumas assim que eu acho até assim que incorpora na gente, né? Porque acho que Deus ele foi colocando essas mulheres na Bíblia pra gente olhar e falar assim, não, se elas conseguiram, a gente consegue também, né? E tem um versículo que eu achei muito interessante que está em Salmos 46, 5, que fala assim, Deus está dentro dela, ela não vai cair. E assim, a gente não cai, né? A gente passa por tantas coisas, assim como todas essas mulheres passaram, e a gente não cai. E mesmo a gente pecando, que nem foi com a Sara, né? Sara fez coisas erradas, mas ainda assim Deus perdoou na sua magnífica bondade, Ele perdoou e ela foi abençoada com o filho que ela queria. Estremeceu na fé? Quem não estremece, né? Mas ela se arrependeu. Acho que o arrependimento genuíno faz a gente voltar para os braços do Pai, assim como Sara voltou. E aí ela foi muito assim fiel com o marido, mesmo ela fazendo a besteirinha que fez, né? Mas ela queria, na verdade, honrar o marido dela. E ela tinha uma fé muito grande. Ela tinha tanta fé que ela achou que ela estava acertando, né? Mas ela se perdeu nesse percurso. E Deus mostrou para ela que ela estava errada. E o arrependimento vem. E Miriam, né? Miriam é uma cuidadora. A gente cuida de tanta coisa. A gente cuida de filho, a gente cuida do marido, a gente cuida da casa, a gente cuida do trabalho, a gente cuida do bichinho de estimação, a gente cuida do vizinho quando ele tá com problema, a gente é o ombro amigo pra amiga que tá com problema. Como nós somos Miriams, né? Na vida do dia a dia, né? E ela foi assim extremamente cuidadora e ela salvou a vida do irmão. Ela arriscou, na verdade, a própria vida para salvar a vida do irmão. E quantas vezes a gente se põe nesse papel também? E só elas? Ah, não, ixi, são muitas. Mas eu acho que a mais marcante de todas é Maria, mãe de Jesus. Pensa numa mulher que foi visitada pelo Espírito Santo, engravidou, foi rejeitada pelo futuro esposo, né? O futuro esposo sonhou, voltou, sofreu, né? Todas as situações da humilhação de não ter um lugar confortável para ter um filho, né? Toda aquela situação de humildade. E para depois o filho morrer na cruz. E ela sabendo que isso iria acontecer de certa forma, né? Então, tendo um filho que já sabia, que assim, no fundo ela já sabia que não era dela, né? Sofrer o parto e tudo mais, sabendo que o filho não era dela. E os filhos não são nossos, né? A gente é que se agarra neles, mas os filhos não são nossos. E ela assim me faz pensar nessa relação de mãe com filho, né? Porque como a gente sofre por causa dos filhos. E pior ainda quando vem os netos, né? Porque os netos já são assim, a segunda ninhada, né? E aí tem também a samaritana. Gente, a samaritana estava lá e o homem simplesmente falou para ela, me dê uma água. E ela, nossa, quem é este homem que está pedindo água para mim? A percepção que ela teve daquele momento, entender quem era aquele homem que estava pedindo água para ela e ela falar a verdade, que ela já teve vários relacionamentos, mas ela não era casada e ele confirmou. Então nós temos às vezes essa percepção de perceber assim, tem alguma coisinha aí que tá diferente. E aí quando a gente percebe isso, a gente pode tanto se arrepender de coisas que a gente fez e tomar um novo rumo, como perceber e continuar no erro, né?
Porque tem uma coisa que é muito interessante, assim, que eu aprendi com essas mulheres e com a própria vida, né? A fé que eu tenho, a vida que eu tenho, aquele que está me vendo não sabe o que eu tenho dentro de mim. E eu também não sei o que tem dentro das pessoas, e a gente comete um erro muito grande, que é ficar julgando, né? A gente julga pela aparência, a gente julga porque fez uma cara estranha, a gente julga, né? A gente tá sempre assim, né? É muito estranho essa condição. E nós, né, que crê no Senhor, a gente tem que ter a consciência de que a gente não pode exigir que o outro, que as outras mulheres sejam igual a mim. E eu não posso exigir de mim que eu seja igual às outras mulheres, né? Porque cada uma tem a sua qualidade, cada uma tem a sua delicadeza e cada uma tem um dom especial que Deus deu, né? E eu tenho que olhar aquilo que Deus deu para mim, que Deus me presenteou. E Raabe? Gente, a história de Raabe é muito interessante, né? Eu não vou ficar contando a história longa, né? Mas a história de Raabe, ela é muito interessante porque é uma mulher prostituta. Que valor que tinha? Já a mulher já não tinha muito valor. Sendo prostituta, piorou. Mas Deus pegou ela e usou. Uma prostituta, né? Às vezes a gente olha para uma mulher assim que está na rua e às vezes a gente faz, né? Nossa, ai, não sei o quê. Mas a gente não sabe o que Deus está fazendo na vida dela, né? E ela salvou não só a vida dela, mas ela foi ainda além, né? Então ela teve coragem, ela teve fé, mesmo sendo uma mulher desvalorizada. Quem somos nós para desvalorizar os outros, não? Pensa que acaba aí? Não. Débora. Pensa numa mulher que tem um juízo tão perfeito que deixou um país por 40 anos em paz. A mulher, quando ela não tem um juízo perfeito, ela destrói a família. Imagina o que ela não faz num país, né? E ela não, ela foi justa. Ela foi assim, usada por Deus de uma maneira que o país ficou 40 anos em paz. Uma época em que mulher não governava nada, mas Deus escolheu ela. Uma mulher vai governar, uma mulher vai liderar. E era uma época que só homens tinham autoridade. O que não é muito diferente de hoje. Lógico que a gente tem muito mais liberdade, mas ainda assim alguns homens olham com uma certa, nossa, mas é ela que está tomando conta disso ou daquilo, né? Mas os homens e nós mesmos não sabemos os propósitos que Deus tem na nossa vida. O quanto Deus pode fazer por nós em pequenos lugares, em grandes lugares, numa esquina que você está passando, você não sabe. O que Deus pode fazer assim, é agora que você vai liderar, é agora que você vai governar neste momento. Uma nação? Não sei. Mas às vezes é uma situação, é um probleminha, uma coisinha que poderia crescer e você vai lá com o seu dom de Débora e resolve a questão. Olha, Deus é maravilhoso, né? E a Ana? Gente, a Ana, ela chorou tanto, ela queria tanto um filho, e assim, ela foi julgada de forma errada. Pensa, vou falar pastor, mas não é pastor, é que me fugiu o nome certo, né? Ele chegou pra ela e falou assim, por que você tá bêbada? Tá aí, lamuriando, o que você bebeu? É mais ou menos assim, né? E ela assim, não, mas eu não tô bêbada, né? Eu tô aqui conversando com meu Deus. Ela foi injustiçada, ela foi julgada, ela sofreu. Ela sofreu, assim, humilhação. E aí, nessa humilhação que ela sofreu,
ela não se revoltou. Ela dobrou o joelho e orou. Ela dobrou o joelho e orou, porque Deus via as lágrimas dela e a dor dela em silêncio. E aí, ela foi abençoada com um filho. E esse filho foi além do que ela imaginou. Já está acabando, porque eu não vou falar de todas, não, porque são muitas. Georeba, ela era filha de rei. E aí, ela sendo filha de rei, ela poderia estar no status bem assim elevado, né? Mas não, ela se colocou, ela teve empatia com o sofrimento do herdeiro do trono que seria assassinado, né? Ela pegou a ama, o menino, e escondeu por um tempo onde ele pudesse estar salvo. Quantos de nós estamos num lugar assim, bem acima, e a gente ignora o problema dos outros? Então a gente precisa ter essa empatia, né? Essa troca. É muito importante a gente sentir a dor do outro, né? Então quando a gente fala assim, olha, a sua dor é a minha dor, não pode ser da boca para fora, tem que ser realmente assim, a sua dor é a minha dor e vamos tentar resolver isso, né? Em oração, ouvindo, né? Tem coisas que a gente não tem poder de resolver, mas a oração, ela resolve. A oração, ela traz paz, a oração traz conforto, a oração traz harmonia, união, né? O poder da oração é além do que a gente pode imaginar. E a Esther protetora, a Esther, ela foi escolhida por Deus de uma maneira assim, para salvar um povo inteiro. E ela estava num lugar tão seguro, ela poderia simplesmente se encher de razão e falar, gente, eu tô aqui no reinado, eu quero curtir minha paz. Vocês vão me trazer problema. Não, ela tomou as dores, ela protegeu o seu povo, né? A Esther, ela enfrentou assim aquela situação das regras que tinha para se chegar ao rei. Ela foi corajosa, mas ela se prostrou, todos oraram a favor dela e Deus fez todo o movimento, né? Como Deus é bom. Priscila, foi o trabalho em equipe. A gente quer às vezes muito louro da fama, né? E isso é uma bobagem. O trabalho em equipe movimenta muito mais, né? Essa engrenagem igreja, essa engrenagem família, essa engrenagem trabalho. Ninguém está disputando nada com ninguém. A gente tem que ser assim unidos, porque assim tem espaço para todo mundo. Como diz, a seara é grande, né? E por que eu vou ficar insistindo às vezes em plantar minha semente naquele cantinho, porque aquele cantinho é o meu preferido? Olha quantos outros cantinhos tem, né? Então esse trabalho em conjunto é importante. A gente não pode nos limitar, e muito menos limitar o alcance de Deus, o alcance de Jesus, ou quando a gente deixa de falar a palavra porque a gente quer ficar somente em um lugar, né? Tem muitas outras mulheres, muitas outras, tem Eva, tem Marta, nossa, tem muitas outras mulheres, né? Eu escolhi essas porque assim, eu me vejo às vezes em situações assim, né? Em que eu tenho que ter coragem, que eu tenho que me colocar no lugar do outro, em que julgam a gente, né? Em que falam coisas assim que não faz parte do nosso dia a dia e a gente vai ficar batendo boca, discutindo? Não, a gente tem que sentar e orar. É lógico que às vezes a gente tem aqueles momentos assim de estresse, mas aí a gente tem que entrar em Sara e se arrepender e buscar assim, Deus, dê-me sabedoria para que eu possa seguir em frente, né? Salmo 46, 5. Deus está dentro de nós, nós não vamos cair. Não vamos cair. Deus está com a mão dele, assim, segurando a gente em todo o tempo. Não importa a circunstância. O que pode nos separar do amor de Deus? O que pode nos separar do amor de Deus? O que pode abalar a minha fé em relação a Deus?
em relação àquilo que Ele tem para minha vida. Nada pode abalar minha fé nele. E eu, assim, acredito que muitas de nós, a gente vai aprendendo isso no dia a dia, né? Quando a gente vai adquirindo experiência e para e pensa assim, eu não posso resolver isso, então é deixar realmente no altar, assim como a Ana fez. Ela se ajoelhou no altar e falou, eu não posso, mas eu não tenho como ter um filho. Como que eu vou ter um filho? Eu sou estéril, eu não tenho como, né? Julgaram ela errado, ela sofreu, estava em depressão, triste, mas ela não desistiu de orar para Deus. Quanto tempo ela orou, eu não sei, mas ela não desistiu de orar para Deus, né? Tem outros versículos que eu separei, só para deixar para vocês refletirem sobre, né? Ela, em Provérbios 31, 25, ela está vestida com força e dignidade. Ela ri sem medo do futuro. Gente, a gente vai rir sem medo do que está por vir, né? O futuro é incerto em todo o tempo, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente sofre pelo futuro dos filhos, dos netos, né? Gente, vamos ser felizes porque Deus está cuidando da gente. A gente não tem que ter medo do futuro, não. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em todas as suas maneiras reconheça e Ele dirigirá o seu caminho. Provérbios 3, 5, 6. Você vai ficar pensando que você pode tudo? Não, você não pode não. Ele pode todas as coisas e Ele sabe onde que Ele quer usar você. E para encerrar, para acabar, para que vocês possam pensar sobre essas mulheres maravilhosas que fizeram parte da Bíblia. Agora, pois, minha filha, não temas, não temas. Tudo quanto disseres te farei, pois toda a cidade do meu povo sabes que és uma mulher virtuosa. Ruth 3:11. Somos mulheres virtuosas com todas as nossas dificuldades, com ou sem batom, com cabelo desarrumado ou arrumado. Nós somos mulheres virtuosas porque nós temos um pouquinho de cada mulher da Bíblia dentro de nós. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.